São Paulo. Auxiliar de enfermagem que injetou vaselina no lugar de soro e matou a menina Stephanie dos Santos Teixeira, 12 anos. Afirmou em entrevista ao Fantástico que já está tendo a punição pelo erro. A mãe de Stephanie procurou o Hospital São Luís Gonzaga, na zona norte de São Paulo, porque a filha estava com dores abdominais, diarreia e vômito. O médico prescreveu soro. A ficha médica do hospital descreve que foi ministrada solução de vaselina líquida na corrente sanguínea. Por volta das 15 horas, a Stephanie deu entrada. Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, com mal-estar e vômitos. A enfermeira decidiu levá-la direto para a sala de hidratação, que é onde eu fico. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. E saí para atender as outras crianças, outras coisas, um monte de coisa que precisa ser feita. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia, a mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Mãe, minha boca tá formigando, minha garganta tá formigando. Kátia conta que correu para ver a menina. Aí eu comecei a perceber que ela não estava bem mesmo, então eu saí para chamar a enfermeira e o médico. O médico veio e Stephanie teve uma crise. A boca entortando, o olho virando, a mão, ela fazia assim com a mão, ela fazia assim. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação, pelo aspecto da garrafa, né? Então a gente já conhece. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. Aí ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero, eu falei, impossível. Stephanie foi levada para a UTI do São Luís Gonzaga e mais tarde transferida para a Santa Casa. Pouco depois da meia-noite, a notícia. Aí foi onde falaram, sua filha faleceu. E aí, o mundo A Justiça suspendeu o processo contra a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, que injetou uma dose de vaselina na veia de uma menina de 12 anos, em vez de soro, em dezembro de 2010. A garota Stephanie dos Santos Teixeira morreu. Segundo o Tribunal de Justiça, a decisão da primeira vara criminal de Santana aconteceu de acordo com a Lei 9.099, de 95, que trata de crimes de menor potencial ofensivo. Pela lei, o réu que não tiver antecedentes criminais pode ter o processo suspenso se aceitar determinadas condições impostas pela Justiça. Com isso, o processo contra o auxiliar de enfermagem ficará suspenso por 3 anos, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Após esse tempo, o processo voltará a ser revisto. A Justiça decidiu também que a auxiliar de enfermagem deverá prestar serviços comunitários por 2 anos, 7 horas por semana em uma instituição beneficente. Além disso, ela terá a vida monitorada. Ao menos uma vez por mês, terá de comparecer ao Fórum de Santana, na Zona Norte, e terá de comunicar quando for viajar ou mudar de residência. O termo de responsabilidade civil está ligado à ideia de compensação, ou seja, possui como objetivo compensar a vítima pelos prejuízos causados, além de inibir novas condutas que também causem prejuízos. O ordenamento civil brasileiro adotou como regra a responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela em que se faz necessário o elemento culpa. A culpa aqui é expressa em sentido amplo, lato sensu, englobando a culpa stricto sensu, ou seja, a imprudência, negligência e a imperícia, e o dolo.
Dessa forma, em princípio, ninguém pode ser responsabilizado se desempenhar seu dever com cautela.